É sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre transformação. É sobre recomeçar. É sobre um simples convite. Quando a gente era adolescente, para jovem, eu sempre quis ser independente, né? Aí quando eu comecei a trabalhar e comecei a ter o meu próprio dinheiro, aí eu comecei a ter essa independência. E aí nós começamos a sair com os amigos. A gente saía, curtia a noite, viajava para a praia, e a gente bebia, ia para as noites, baladas, e assim ia. E aí aconteceu uma fatalidade na nossa família, que um dia minha mãe, pela manhã, me acordou para trabalhar por volta de umas 6h30. Aí eu fui tomar banho. Quando eu saí do banho, eu escutei ela se esbravejando na cama. Quando eu cheguei lá, ela estava tendo um infarto. E aí levamos para o hospital, chegou lá morta. Eu tinha 19 anos. 19 anos, meu irmão 17, minha irmã 15. Então isso foi um trauma, um baque, uma coisa muito difícil. E eu nunca tinha ido no enterro, no velório de ninguém. O primeiro enterro e velório que eu fui foi da minha própria mãe. Aí sepultamos aquela tristeza, eu fui um amigo meu indicou para a gente ir num centro espírita, buscar uma resposta para aquela dor, para aquela aflição e tal, né? Não achei ali não achei, né, assim, uma resposta para aquilo e continuamos vivendo. A vida andava assim, nesses prazeres, né? Bebida, sair, noite. Até um dia que eu estava um sábado à tarde sentado na calçada de casa e um rapaz que tinha trabalhado comigo, muito amigo meu, chegou à tarde assim e falou: Marcelo, você não quer estudar a Bíblia? Eu pensei assim, estudar a Bíblia? Nossa, eu nunca estudei a Bíblia. Nunca estudei a Bíblia. Falei, quero estudar a Bíblia. Aí de bermuda, chinelo, entrei no carro dele e ele me levou para uma classe bíblica. E aquele estudo da Bíblia começou a mexer com a minha vida. Começou assim, me trazer uma paz, sabe, uma certeza. Quando estudamos sobre a morte, sobre a verdade da morte, eu fiquei assim chocado. Chocado. Falei, não é possível, chocado. Mas aquele estudo, aquele entendimento me deu a paz que eu tanto buscava. Eu gostava muito de ir para discoteca, de beber, de sair com os amigos. Então, qual que era a minha mentalidade de jovem naquela época? Vou continuar estudando a Bíblia, mas vou continuar indo na discoteca. Quando Jesus estiver perto de voltar, eu abandono isso aqui e fico firme com Jesus. Nesse momento, a minha vida começou a estar num declínio. Aí comecei a piorar, beber mais, usar drogas, sair mais. Até um belo dia, ou um mau dia, vamos dizer assim, que eu bebi. Quando eu acordei, quando eu me dei por conta, eu estava em casa. E quando eu acordei, eu comecei a passar mal. Naquele dia eu olhei para o espelho e falei assim, não, isso não é um ser humano. Isso não é um ser humano. Aí naquele momento eu falei assim, vou parar de beber. Quando eu tentava beber, eu passava mal. Toda vez que eu tentava beber, eu passava mal. Eu falei, então bebida não serve para mim. Aí eu parei de beber. Mas aquele vazio, sabe? Eu andava na rua procurando folheto de uma igreja para ir numa igreja. Então eu procurava folheto até um dia, um domingo de Páscoa, e eu lembrei de uma igreja adventista que eu tinha ido, a igreja adventista da cidade Dutra. Cheguei em casa, estava minha cunhada, meu irmão, falei assim, hoje eu vou para a igreja, vamos? Aí chegou lá uma recepção, domingo de Páscoa, uma recepção maravilhosa. E aí tinha o horário certo e comecei a ir, aí não saí mais. Estudamos a Bíblia, o pastor Luiz Gonçalves com aqueles apelos poderosos que ele faz, com aquele ensino poderoso, tomei minha decisão, me batizei. Olha que um convite para um estudo bíblico não pode fazer na vida de uma pessoa, um simples convite, pautado por uma amizade, por um conhecimento. Às vezes você conhece pessoas que passam por dificuldades, faça o convite, vamos estudar a Bíblia. Aí você pode dar o estudo ou pode levar essa pessoa no lugar onde alguém dá o estudo, como foi no meu caso. Persevere nesse conhecimento, você pode ter certeza que lá no final você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida.
hoje vive. Olá, tudo bem? Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Muito bom ter você aqui conosco novamente para darmos continuidade a esta semana especial Restaurados em Cristo. E tenha certeza que se você escolheu estar aqui hoje, é porque o Espírito Santo de alguma forma tocou o seu coração e te influenciou para juntos mais uma vez estudarmos a palavra de Deus. Agora, eu vou te fazer um pedido. Esse link que você entrou, envia ele para os seus amigos, para os seus familiares, aqueles que você entende que de alguma forma precisam também receber uma mensagem de Deus na sua vida para que eles também possam tomar uma decisão ao lado de Cristo. Então faça isso. Pegue o link, envie para essas pessoas e acredito que elas também serão abençoadas. Lembrando também que, ao final da mensagem, nós estaremos disponibilizando um link, e esse link ali você poderá expressar fisicamente, ali através do toque do seu celular, na sua mídia, você poderá expressar a decisão que tomará ao lado de Cristo. Então, faça isso, faça planos para estar conosco durante toda essa programação, e tenha certeza que no final Deus vai lhe abençoar. Vamos fechar os olhos agora e orar a Deus. Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque mais esta noite podemos contar com a tua presença, com a tua companhia, com a tua direção, e que o Espírito Santo faça aquilo que nós, como seres humanos, não podemos fazer, que é tocar e transformar o nosso coração. Pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.
provou a pura essência do que é o amor. Cobrar impostos era sua ocupação. Roubava parte de toda a arrecadação. Quando o mestre o chamou, Zaqueu se transformou. Devolveu ao povo tudo aquilo que roubou. Não há poesia, nem tampouco uma canção pra expressar a gratidão de quem recebeu perdão. A vida se transforma e as forças se renovam quando há encontro com Jesus. Tomou pra si a esposa do seu próprio amigo, tirou-lhe a vida em terreno inimigo. Davi chorou ao perceber a situação, mas Deus falou: Ele é conforme o meu coração. Pra quem achar que já não existe mais jeito, Jesus aceita o pecador sem preconceitos. Quando se coloca Jesus Cristo sempre à frente, a culpa é retirada, feridas são curadas e a paz do céu invade a alma. Não há poesia, nem tampouco uma canção pra expressar a gratidão de quem recebeu perdão. A vida se transforma e as forças se renovam quando há encontro com Jesus. E as forças se renovam quando há encontro com Jesus. O título da mensagem desta noite é: Falhar não significa fracassar. Quantos de nós aqui, já ao aprendermos a andar de bicicleta, pegamos a bicicleta, sentamos nela, olhamos para frente, começamos a pedalar e saímos pedalando sem cair? Muitas vezes, na prática, o que acontece é que quando nós vamos aprender a andar de bicicleta, nós levamos vários tombos, várias quedas, ralamos o joelho e tá tudo certo. Isso é normal acontecer. Pelo menos comigo foi assim. Acredito que com você também. Ou, quem sabe, quando fomos andar ali, fomos aprender a andar, estava ali junto conosco o nosso pai, né, apoiando, guiando, segurando ali no banco, ou outra pessoa da família. Enfim, o que acontece é que, na maioria dos casos, primeiro nós caímos, ou algumas vezes fracassamos, para depois disso nós realmente conseguirmos caminhar. Outro fato importante também, que nós podemos mencionar, é que em relação, por exemplo, a uma Olimpíada, onde vários atletas se esforçam ao máximo para alcançar, na verdade, somente cerca de 10% deles consegue chegar lá, consegue a tão sonhada medalha olímpica.
sendo que 90%, a maioria dos atletas nunca conseguem uma medalha. Fracassam. Como eles, nós tentamos, mas também nem sempre somos vencedores. E a nossa vida acaba se tornando algo completamente diferente do que nós imaginávamos. Quantos aqui não se casaram pensando que tudo iria dar certo, que o casamento seria sempre as mil maravilhas, mas no decorrer da vida matrimonial as coisas começam a dar errado? Alguns também são aqueles que têm filhos e começam criando os seus filhos, só que lá na frente percebem que aquela educação que foi dada não é a melhor. Então, em muitos casos, nós tentamos, nos esforçamos, mas infelizmente fracassamos. E a sensação de falha, ela na verdade nunca está longe da superfície. Sabe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que me assiste aqui nesta noite, nós vamos ver que na Bíblia acontece a mesma coisa. Quando nós vamos à palavra de Deus, as histórias dos personagens bíblicos que ali estão mencionados, em vários casos, são pessoas que tentaram fazer a vontade de Deus, algumas vezes acertaram, mas algumas vezes também fracassaram. Porque a Bíblia registra exatamente o que aconteceu. Só que essas falhas, bem como também os acertos, servem também para nos mostrar que na vida espiritual isso pode acontecer e devemos, na verdade, aprender com os nossos fracassos, aprender com os fracassos dos heróis da Bíblia, para que também nós não devêssemos seguir pelo caminho aonde eles fracassaram. Um desses exemplos bíblicos que nós vamos estudar esta noite é o exemplo de Pedro. E eu gostaria de convidar você, aí aonde você está, a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 54. E a palavra de Deus diz assim: Então, vendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra que o Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. Então, Pedro saiu dali, chorou amargamente. Jesus foi traído por Pedro, ou melhor, Jesus foi traído por Judas, melhor dizendo, naquela noite aonde estava no jardim do Getsêmani. Jesus estava ali orando com 3 dos seus discípulos. Nós estudamos um pouquinho sobre isso ontem. E depois desse ocorrido, Judas chegou com alguns líderes religiosos e também com alguns soldados que faziam parte do povo de Deus. Então, naquela situação, Jesus foi traído e foi levado. Jesus passou por algumas dificuldades nesse sentido. E pode ser que aquela situação foi uma situação aonde os seus discípulos poderiam estar mais perto de Jesus
poderiam fazer a coisa correta, mas covardemente deixaram o mestre. A palavra de Deus, na verdade, menciona que 2 seguiram a Jesus e foram lá até o lugar onde Jesus estava sendo colocado. Um deles foi João, que na verdade conseguiu entrar mais dentro ali do lugar onde Jesus estava, dentro ali do local, e outro foi Pedro, que ficou mais longe, olhando, observando o que iria acontecer, mas sem querer ser descoberto. Sabe, meu irmão, minha irmã, o fracasso é tão fatal que quando estamos fracassando, nem mesmo reconhecemos aonde estamos falhando. E assim foi com Pedro. A princípio, ele não entendeu, ele não percebeu o que estava fazendo. Infelizmente, o que ocorreu é que Pedro negou a Jesus várias vezes para não ser descoberto, com medo de acontecer com ele o mesmo que estava acontecendo com Jesus. Ele negou a Jesus conscientemente, mas no fim, ele entendeu que estava errado. E dessa forma, a Bíblia relata o fracasso de Pedro. Ellen White, mencionando sobre esse ocorrido, no livro Desejar Todas as Nações, na página 500, ela menciona assim: no pátio fora feito um fogo, pois era a hora mais fria da noite, mesmo antes de amanhecer. Um grupo estava reunido perto do fogo e Pedro tomou presunçosamente lugar ali. Não desejava ser reconhecido como discípulo de Cristo, misturando-se descuidadamente com a multidão, esperando ser tomado por algum dos que levavam Jesus para a sala. Então Pedro estava ali não para ajudar o seu mestre, não para reconhecer a Jesus como o seu Senhor, o seu mestre. Ele estava ali querendo passar desapercebidamente, como se ele fosse mais um dos que estavam condenando a Jesus. E continuando aqui no texto, o livro Desejar Todas as Nações menciona assim: ao incidir, porém, a luz no rosto de Pedro, a porteira lançou-lhe um penetrante olhar. Ela era uma das servas da casa de Caifás e estava curiosa. Disse a Pedro: não és também um dos seus discípulos? Pedro sobressaltou-se e ficou furioso instantaneamente, e fixaram nele os olhares do grupo. Fingiu não compreender, mas ela insistiu e disse aos que rodeavam que esse homem estava com Jesus. Pedro sentiu-se forçado a replicar e disse zangado: mulher, não o conheço. Foi a primeira negação e imediatamente o galo cantou. E ali começa uma sucessão de erros e de negações de Pedro a Jesus. Ele negou uma vez, depois ele foi novamente reconhecido e negou outra vez, e ali na terceira vez, quando as pessoas identificaram ele até mesmo pelo modo de falar, ele fez questão de praguejar e de falar de forma diferente, tentando esconder quem ele realmente era. E aqui fica uma lição muito importante para nós também. Sabe, meu amigo, minha amiga, preste atenção no que eu vou falar agora. Não tem como nós escondermos quem nós somos. Exatamente, não tem como. Pelo nosso modo de agir, pelo nosso modo de falar, pelo nosso modo de tratar as pessoas, vão sempre desconfiar, no mínimo, de quem nós somos. Eu vou usar um exemplo contrário aqui agora ao que estava acontecendo com Pedro. Alguém, por acaso, que está assistindo agora, em algum momento, você andando na rua, ou às vezes fazendo compras, alguém chegou para você e falou assim: olha, você é crente?
você é cristão? Você é de alguma igreja? Alguém já te perguntou dessa forma? Por que isso acontece? Às vezes isso acontece muito comigo, sabe aonde? Quando eu estou dentro de um supermercado. As pessoas olham assim, das duas uma. Ou eles vão perguntar se eu sou crente, alguns até já me chamam de pastor, e eu olho assim, mas às vezes eu estou até sem terno, né? Estou ali com uma camisa de gola polo, que eu também gosto de andar. Estou com uma roupa dessa forma, não tem nenhuma plaquinha identificando, mas as pessoas olham para mim e já falam, não, esse aqui é cristão, esse aqui é crente, esse aqui é pastor. Sabe por que isso acontece? Ou quando nós começamos a nos expressar, porque nós não temos como esconder quem nós somos. E, na verdade, o mesmo aconteceu com Pedro e ele quis reverter a situação, até mesmo tentando falar de forma diferente. E o praguejar do texto aqui tem que ver, o praguejar da história tem que ver com que ele tentou falar alguma coisa nesse tipo, olha, eu não conheço esse homem, nem sei quem ele é. E se eu estiver mentindo, eu quero que um raio caia na minha cabeça. É mais ou menos isso que Pedro estava fazendo naquele dia. E começou a falar palavras que os discípulos de Jesus não costumavam falar. Só que, infelizmente, ele fracassou. Fracassou porque ele não confiou plenamente nos planos de Deus. Na verdade, tiveram 3 coisas que Pedro fez, nós vamos analisar aqui rapidamente, e isso fez com que ele perdesse a noção e ele pecasse contra Deus. A primeira coisa tem que ver com vigiar. Quando nós vamos nos evangelhos, nós vemos que em vários momentos o próprio Jesus pede para os seus discípulos vigiarem e orarem. Vigiar e orar. Jesus insistiu nesse ponto até mesmo lá no Getsêmani, onde eles estavam no jardim antes de Jesus ser preso. Então Jesus falou assim, olha, fiquem aqui, vigiem, orem, fiquem atentos, fiquem acordados, porque eu vou ali orar e já volto. E quando Jesus voltou, um dos que estavam dormindo era o próprio Pedro. Então Pedro não vigiou. Pedro não orou o suficiente. Outra coisa foi que Pedro seguiu a Jesus de longe. Nós lemos aqui em Lucas 22, no verso 54, o final do verso diz assim, Pedro o seguia de longe. Sabe, meu amigo, minha amiga, essa ainda é uma realidade na vida espiritual de muitas pessoas hoje. Querem seguir a Jesus, mas seguem a Jesus de longe. Eu não sei se eu estou falando para alguém aqui nessa noite que está nessa situação. Está vendo Jesus, está ouvindo a Jesus, as palavras de Jesus, só que não consegue segui-lo da maneira correta, não consegue segui-lo de perto, não consegue entregar inteiramente a vida a Jesus, não consegue ir aonde Jesus quer que você vá, continua seguindo Jesus de longe, seguindo Jesus pela metade. Esse foi o grande erro de Pedro. Ele foi próximo a Jesus, mas ainda estava seguindo de longe. E outro ponto aqui, que nós vemos na história também, é que Pedro, o texto menciona que ele se assentou perto do fogo, até porque era de madrugada, a hora, não sei se você sabe, mas a hora mais fria da noite é antes um pouco do sol nascer, é a hora mais fria, eu sei porque eu já trabalhei vários anos à noite, e é dessa forma mesmo, entre ali 4, 5 horas da manhã, é o horário mais frio do que 1, 2, 3 horas da manhã. Então, antes um pouco do sol se pôr, antes um pouco do galo cantar, é a hora mais fria. E o que Pedro fez? Se assentou junto aos inimigos,
junto à roda dos escarnecedores. Sentou-se e descansou e ficou e se demorou no território do inimigo. E hoje isso é um grande risco também para aqueles que, primeiro, não vigiam e oram. Segundo, seguem a Jesus de longe. E terceiro, se demoram no terreno do inimigo. Eu não sei qual é a tentação que Satanás tem para você, mas com certeza ele tem uma tentação, pelo menos uma em especial, preparada para você. Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva ainda estavam ali no seu estado de pureza, de perfeição, o único lugar, a princípio, que Satanás tinha para tentá-los, sabe onde era? Na árvore do conhecimento do bem e do mal. Exatamente. Somente ali. O único acesso de Satanás a esse mundo era ali na árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás não estava solto aqui nesse mundo, igual ele está hoje. Não, ele só tinha acesso ali. E somente também por um período determinado de tempo. Ele não teria o acesso indeterminado ali. Era só uma questão de que todo o universo entendesse que o ser humano era leal a Deus, fiel a Deus por amor. Então ali era uma prova de fidelidade, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o que aconteceu? Eva chegou perto da árvore e ali se demorou falando com Satanás. Ela achou que poderia vencer a tentação, que seria mais esperta, que seria mais inteligente, que daria conta sozinha. Grande engano de Eva. E grande engano seu também hoje. E grande engano meu. Achar que sozinho eu dou conta das tentações de Satanás. Muito pelo contrário. Satanás tem várias formas de nos tentar. E ele sempre, sempre, sempre vai querer nos fazer cair. Agora, a gente não pode demorar no terreno do inimigo. Assim como ele sabe quais são as tentações, você também sabe. Você sabe aonde Satanás tem te tentado e tem te feito cair. Então, por que demorar-se nesse terreno? Pedro fez isso. E isso serviu também para a sua queda. Agora, o texto diz que após Pedro negar 3 vezes, após o galo cantar, Jesus olhou com um olhar fixo para Pedro. E esse olhar fixo, a palavra aqui, é o mesmo que dá a entender que Jesus olhou fixamente, olhou intensamente para Pedro. Essa olhada, esse olhar de Jesus, o texto não menciona, não deixa claro se foi um olhar de reprovação ou se foi um olhar aonde estava perdoando a Pedro. Não deixa claro. Mas existe um texto do livro Desejar Todas as Nações que nos ajuda a clarear um pouco essa situação. Que diz assim, Desejar Todas as Nações, é um comentário da Palavra de Deus, na página 501, que diz assim: naquele suave semblante, leu ele profundamente piedade e tristeza. Nenhuma irritação, porém, se via ali. À vista daquele rosto pálido e sofredor, daqueles trêmulos lábios, aquele olhar compassivo e cheio de perdão, penetrou-lhe a alma como uma seta. Despertou-lhe a consciência, ativou-lhe a memória, lembrou da advertência. Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Conforme Lucas 23, verso 31 e 32. Então nós entendemos que o olhar de Jesus para Pedro foi um olhar compassivo, um olhar perdoador, um olhar que constrangeu a Pedro a entender que ele estava errado.
Então, Pedro, o texto diz que logo após esse olhar de Jesus, desmoronou em lágrimas, chorou amargamente. Por que Pedro chorou? Primeiro, a princípio, ele teve muito remorso. Ele entendeu que estava errado, entendeu o que estava perdendo por causa disso. Mas no segundo momento, ele se arrependeu. Ele chorou de arrependimento. E esse foi o ponto da virada de Pedro. Foi ali que Deus tocou o seu coração e ele converteu-se ao Pedro que nós conhecemos depois, mencionado nos próprios evangelhos. Sabe, meu irmão, minha irmã, o fracasso não é fatal se nós aprendemos e crescemos com ele. O fracasso não é fatal quando nós aprendemos. O fracasso não é fatal quando nós não deixamos as nossas falhas. Ele só é fatal quando nós continuamos fracassando e fracassando e fracassando no mesmo erro. Cada um de nós falhará uma vez ou outra. Às vezes até nós falharemos com o Senhor, com Deus. E quando fizermos, Satanás vai estar ali de prontidão, dizendo que não existe solução, que não tem jeito, que você foi longe demais, que Deus não te ama mais. Olha, essa é a pior mentira, é uma das piores mentiras que Satanás tem colocado na mente humana. Ele tem feito o ser humano errar e depois que erra, que joga no buraco, fala, ó, pode ficar aí, porque aí é seu lugar, Deus não te ama mais, você está perdido. Não. Ainda há chance de arrependimento. Ainda há chance de perdão, de busca a Deus e de transformação. Porque Jesus ainda está disposto a, mesmo que olhar da mesma forma que Pedro, mas será um olhar de compreensão, um olhar de tristeza, sim, mas um olhar perdoador. E hoje Jesus está olhando para você com esse mesmo olhar. É lógico que nós não devemos usar a desculpa de ter um fracasso e usar o fracasso dessa forma, como se fosse uma desculpa para continuar fracassando. Mas tenha certeza que Jesus tem o mesmo olhar para você hoje, caso você esteja vivendo um período de fracasso. Caso você tenha algum pecado que ainda não conseguiu vencer, pede perdão hoje e cai amanhã de novo. Tenha certeza que Jesus olha para você com um olhar de tristeza, sim, porque você pecou, mas com um olhar perdoador, com o coração aberto, querendo perdoar. Basta você se entristecer, sim, pelo pecado, basta você confessar a ele o pecado, mesmo que ele já saiba, mas é uma questão de, muitas vezes a oração é uma questão de eu entender qual a minha condição, basta pedir a ele perdão e receber o perdão e a nova vida que ele tem a oferecer. Quando nós vamos no livro de Provérbios, no capítulo 24, no verso 16, nós lemos assim, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. 7 vezes cairá o justo e se levantará. O segredo é não ficar caído. O segredo é não soltar a mão de Jesus. Pedro foi um que caiu sim, mas ele não ficou caído. Quando nós vamos ao relato bíblico, nós percebemos que Pedro foi aquele que caiu, mas que depois de ter caído, depois de ter traído a Jesus, de ter negado a Jesus 3 vezes, ter se arrependido, pedido perdão, Jesus o perdoou. 2 meses depois, ele já era outro Pedro, que estava com o poder do Espírito Santo, falando em outras línguas conhecidas aqui dessa terra, em outros idiomas, ao ponto de, através da sua pregação, cerca de 3.000 pessoas serem convertidas em um só dia. Isso está lá no livro de Atos, no capítulo 2. Pedro caiu sim, mas ele não ficou caído. Pedro deixou-se ser usado por Cristo.
e hoje esta mesma esperança é para mim e para você também. Agora, nós devemos nos lembrar de algumas coisas referentes à falha, ao perdão, e nós não continuarmos caindo. Devemos lembrar que a falha não é fatal se nós reconhecemos que todos falham. Segundo ponto, o amor e o perdão de Deus não dependem do nosso sucesso. Deu para entender? O amor de Deus não depende de quem você é e de quanto você vai acertar para Ele. Não, Ele vai continuar amando a você da mesma forma. Acertando ou errando, Ele vai continuar te amando. E, lógico, querendo que você acerte. Mas o seu fracasso não vai diminuir o amor de Deus por você. Está me entendendo? Terceiro ponto. Devemos aprender e crescer, sim, com os nossos fracassos. É o que nós mencionamos antes. Não é que nós estamos fracassando em um ponto que a gente vai continuar fracassando, não. Nós devemos crescer. Pedro fracassou e cresceu naquele ponto. Se você está fracassando hoje em algum ponto com Jesus, ore a Ele, peça ajuda a Ele, para que você cresça também espiritualmente nesse ponto e esteja mais perto também na caminhada cristã de alcançar a vida eterna em Cristo Jesus, não pelos seus méritos, mas porque você se achegou mais perto de Jesus. E quarto e último ponto, nós devemos colocar nossas falhas para trás e seguir em frente. Quer você hoje arrepender-se dos seus pecados? Arrepender-se das falhas que tem feito com Jesus? Quer você, nesta noite, pedir perdão a Jesus por tudo aquilo que você tem feito de errado, aceitar o perdão dele e progredir na fé? Esse é o desejo do seu coração? Então agora nós vamos enviar um link, o mesmo link que temos enviado nas outras noites, e ali você vai poder expressar a sua atitude para com Deus, a sua decisão, porque hoje também Cristo quer te abençoar. Lembre-se, caso você esteja ainda passando por alguma falha, esteja negando a Cristo, tenha certeza que se houver perdão, arrependimento, se houver arrependimento, confissão e perdão, ainda há salvação. Que Deus te abençoe na sua decisão. Aqui estou, Senhor, cansado de tentar de novo cair. Me ajude a levantar. Muda minha vida, muda hoje o meu andar. Limpa o sujo, torna puro meu pensar. Ouve agora minha oração. Quero hoje libertar minha vida da prisão. Quero hoje derrubar meus pecados pelo chão. Quero tanto ouvir aquilo que meu Deus tem pra dizer. Eu quero estar a cada dia bem mais perto do céu. Sozinho a pensar, começo a questionar: onde está Deus enquanto estou a chorar? Eu abro a minha Bíblia para respostas encontrar. Encontro
choro em canção. Quero tanto te falar o que você precisa ouvir. Eu quero tanto ter você aqui comigo no céu. E ele te diz: filho, quando perguntares onde eu estou, estou te esperando. Eu sinto tua dor, eu nunca te abandonarei e sempre com você estarei. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Eu quero hoje transformar o teu choro em canção. Quero tanto te falar o que você precisa ouvir. Eu quero tanto ter você aqui comigo no céu. Eu quero tanto ter você aqui comigo no céu. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Eu gostaria agora, neste momento, de orar, não só pela sua vida, não só pela decisão que você tomou nesta noite, de não ficar somente no fracasso, mas progredir na fé, deixando que Deus atue na sua vida de maneira total, seguir Jesus de perto, não ficar demorando no terreno do inimigo, vigiando e orando. Mas gostaria de orar também pelos pedidos de oração que foram colocados aí no bate-papo. Se você tem ainda algum pedido, pode colocar, pode escrever. Após o culto, eu volto no vídeo e vou estar lendo novamente os pedidos e orando por ele. Então, deixe registrado, porque tenha certeza que Deus vai ouvir a nossa oração e atender segundo o amor, a boa vontade e o plano de salvação que ele tem para todos nós. Vamos orar, então? Obrigado, bondoso Deus e Pai, porque nessa noite entendemos que mesmo que tenhamos falhado com o Senhor durante toda a nossa vida até aqui, talvez esteja orando agora com alguém que está nesta condição, Senhor Deus, que não consegue firmar nos teus caminhos, que não consegue deixar algumas práticas erradas, mas que hoje se arrepende, que hoje pede perdão, que hoje abre o coração para o Senhor, que hoje tomou uma decisão ao teu lado nesse sentido. Eu peço a ti, Senhor, que olhe para esse teu filho, que olhe para essa tua filha com um olhar perdoador e abençoa-o para que ele, assim como Pedro, a semelhança de Pedro, que nós estudamos hoje, possa também progredir na fé. Nós pedimos esta bênção sobre todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Obrigado pela sua presença. Espero que você tenha sido abençoado. Lembrando que amanhã, neste mesmo horário, estaremos juntos. Que Deus abençoe e fique na paz.